Pessoal, bom dia a todos. Como muitos pediram, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma revisão referente ao adicional noturno, tá? Então vamos lá. Primeiro, por que existe o adicional noturno, né? Por que o adicional noturno ele foi inventado? Ele foi inventado, pessoal, porque muda a rotina completa de um trabalhador. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas estão acostumadas a usar a luz do sol, né, para poder trabalhar. Então você percebe que os antigos, eles acordavam lá para as 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, para pegar exatamente ali o nascer do sol, quando o sol começava a surgir, né, quando o sol começava a aparecer, esses camponeses, esses agricultores saía, né, de suas casas para poder aproveitar o máximo possível da luz do dia e só voltavam para casa quando o sol já estava se pondo, ou seja, quando já não tinha mais a luz. Então, a gente está acostumado a fazer isso, a usar a luz do dia para poder trabalhar, né? E quando chega na parte da noite, nós usamos para poder descansar, né? Então, desde que o mundo é mundo, o trabalho mesmo ele sempre acontece ao decorrer do dia, né? No horário em que há sol, né? Existem muitas cidades, né, que acaba seguindo isso à risca, né? Como é o caso da cidade de vocês, de Belo Campo. Quando chega mais à noite, muitos estabelecimentos fecham, né? E o que fica aberto mesmo é pizzaria, é lugar para você tomar um açaí, lugar para você tomar um sorvete, né? Por quê? Porque é um lazer para aquelas pessoas que já trabalharam durante o dia e quando chega a noite querem fazer alguma coisa. Então, existem muitos lugares que precisam de funcionários que estejam trabalhando fora da rotina, né? Seja trabalhando à noite ou de madrugada. Quando você pega um ônibus, por exemplo, e você viaja para São Paulo, viaja para Rio de Janeiro, Minas, é muito comum os ônibus fazer paradas no decorrer do caminho, para que você possa ir ao banheiro, para que você possa tomar um banho, para que você possa se alimentar. Em todas essas paradas, né, que você vai, grande parte delas funcionam 24 horas, ou seja, o ônibus pode parar lá tanto meio-dia quanto 1 hora da manhã, 2, 3, né? Que se você quiser comprar alguma coisa, vai ter sempre alguém para te atender. Porém, essas pessoas que estão trabalhando de madrugada, essas pessoas que estão trabalhando à noite, elas estão mudando a rotina de vida dela. Por quê? Porque durante a vida inteira dela, ela se acostumou, né, a trabalhar sempre de dia. E aí trabalhar de noite, né, acaba dificultando. E, e medicamente falando, né, algumas estatísticas, a ciência diz que quando você muda a sua rotina assim drasticamente, você está propício a ficar doente. Isso acontece muito com pessoas que moram fora do país, né? Até se adaptar com a questão do fuso horário, com a questão de comida, né? Com a questão da cultura, mas levando pelo lado mais pela questão do horário, né? As pessoas têm dificuldade. Então, às vezes, a pessoa saiu daqui e foi morar, por exemplo, na China, né? Ou na Austrália, vamos colocar na Austrália, por exemplo, e lá já está de noite, mas ela não está com sono. Por quê? Porque se ela tivesse aqui no Brasil, estaria de dia ainda e não é o horário que ela está acostumada a dormir. Só que daí do nada ela vai ter que pegar o sistema cronológico do corpo dela, né, e mudar. Ela vai ter que reacostumar o corpo dela para que o corpo entenda que agora o horário de dormir é outro, que o horário de comer é outro. Então toda essa mudança que acontece com o corpo dessa pessoa que viajou fica propício a essa pessoa ficar doente, viver sempre com insônia, viver sempre com dor de cabeça. As pessoas normalmente emagrecem porque
não come na hora certa, né? Então acaba se atrapalhando muito. Principalmente jogadores de futebol. É muito comum, né? Jogadores de futebol sair daqui do Brasil, ir para a Europa e não se adaptar lá. Aqui era um excelente jogador, sai daqui e vai para lá, não se adapta com a questão climática, porque lá neva, ele não está acostumado com neve, a comida é diferente e em outras coisas, tá? Então, pensando nisso, foi feito algo para poder amenizar amenizar para o funcionário. Então, todo funcionário que trabalha à noite recebe 20% a mais do que quem trabalha durante o dia, certo? Sem contar que quem trabalha à noite, a hora ela é reduzida do que quem trabalha durante o dia, tudo bem? Normalmente, uma pessoa que trabalha durante o dia de segunda a sexta trabalha 8 horas por dia, né? Então, você tem um funcionário que trabalha na sua empresa, ele trabalha de segunda a sexta, então normalmente esse funcionário trabalha 8 horas por dia. Só que esse mesmo funcionário, se ele trabalhar à noite, em vez de trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar 7. E essas 7 vai equivaler às mesmas 8 horas do que um funcionário que trabalha durante o dia. Isso por quê? Porque durante o dia, a hora ela contém 60 minutos para esse trabalhador. Já durante a noite, o relógio ele tem 52 minutos e 30 segundos, ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos conta uma hora. 52 minutos e 30 segundos conta uma hora. Isso para quem trabalha de noite. Para quem trabalha do dia, a cada 60 minutos, hora, mais 60 minutos, outra hora, e assim sucessivamente, tá certo? É importante saber que os 20% que é dado de adicional noturno pode haver mudanças. Pode ser muito mais, pode ser 25, pode ser 30. Isso depende muito do sindicato, que é o órgão que vai reger as normas dessa empresa. Então pode ser mais. Então não fique fixado apenas nesses 20%, não, tá? Outra coisa que é interessante, pessoal, é como que o cálculo é feito, né? O cálculo é simples, né? É só fazer o adicional de 20% em cima, né? Então vamos supor, a primeira coisa que eu vou ter que saber é quanto que o funcionário ganha por hora, né? Então no caso eu tenho que pegar o salário dele e dividir por 20, ou por 220, desculpa. Então pegando o salário dele e dividindo por 220 horas, eu vou saber quanto que ele ganha por hora. Nesse caso, basta saber quantas horas noturnas esse funcionário fez. A partir daí, eu acrescento 20% em cima, tá? Então veja só, que horas o adicional noturno começa? O adicional noturno ele começa às 10 horas. Então se você tem algum familiar, algum parente que você conhece, que entra de tarde no serviço e acaba passando das 10 horas, sai às 11, sai meia-noite, sai 1 da manhã, né? Às vezes acontece muito isso em pizzaria, né? Que o funcionário chega mais cedo para poder preparar as massas, para poder preparar recheio, né? E aí chega o momento de abrir o estabelecimento vai, eu tenho 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, né? Então às vezes acontece isso, enquanto o último cliente não sair, o funcionário fica lá preso dentro da empresa. Então o que eu quero dizer é que existem circunstâncias que o funcionário ele entra de tarde e sai, por exemplo, meia-noite. Quantas horas de adicional noturno esse funcionário vai ter direito? Ele vai ter direito, pessoal, a 2 horas de adicional noturno. Porque o adicional noturno começa às 10. Então, das 10 às 11, das 11 à meia-noite. Tá vendo que aí dá 2 horas? Então, como eu já sei, né, quanto que ele ganha por hora, porque eu peguei o salário dele e dividi, né, por 220, vamos supor que deu R$5. R$5 vezes
2 horas dá R$10, mais 20%, aí, né, nesse caso, a gente vai chegar no cálculo do adicional noturno, tá certo?